E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Ulisses Santos na área para mais uma edição da série, da lista Os Melhores Discos ao Vivo da História, na minha opinião. Vamos lá para essa última parte, possivelmente a última parte. Se der, de repente, eu faço uma próxima, mas a princípio é a última. Eu começo com um disco lançado em 76, que não é de rock, tá? É um disco de um dos principais caras que fizeram a história do reggae no mundo. Eu tô falando de Bob Marley e o seu clássico Live, de 76. Esse aqui é o disco da época, tá? Esse disco aqui tem músicas como I Shot Sheriff, No Woman Cry, Get Up, Stand Up. Tá? Um disco que tem, por exemplo, o selo da Island Records, certo? Então, Bob Marley and the Wailers, Live, de 76. O outro disco é do trio canadense progressivo Rush e o duplo Exit Stage Left. Também recheado de clássicos, né? Dos mais diversos. Xanadu, Close to the Heart, etc. YYZ. Então, assim, não fica nenhuma dúvida de que esse aqui é um dos principais discos ao vivo do Rush e da história da música, né? Pelo menos no século XX. Então, Rush e o Exit Stage Left. Na sequência, eu tenho aqui outro duplo ao vivo de outra banda de rock progressivo, que essa banda aqui, ela inaugura, ela coloca, né, no som do rock instrumentos até então a parte do rock, especialmente a flauta transversal. Estou falando do Jethro Tull, do seu líder Ian Anderson e o seu ao vivo Bursting Out. A curiosidade desse Bursting Out em vinil é que no vinil tu tem o solo de bateria que na versão em CD não tem. Tá? Aqui o duplo ao vivo Bursting Out do Jethro Tull. É mais uma referência na lista dos maiores registros ao vivo, na minha opinião. E para não deixar o rock brasileiro de fora, eu coloco na lista o Viva do Camisa de Vênus. Descasso, cheio de músicas clássicos como Não Matei Joana d'Arc, Beth Morreu, My Way. Claro que vale a pena, claro que é importante, claro que tu não pode ficar sem ouvir o disco Vivo do Camisa de Vênus. Para encerrar essa nossa lista, mas depois eu vou fazer algumas referências, o disco Live Evil do Black Sabbath em vinil. Esse disco aqui eu tenho ele em vinil e tenho também em CD, tá? Para mim, um dos principais discos ao vivo da história, para mim, eu porei como top 1, tá? Que é o Live Evil do Sabbath, tá? Destacaria ainda o Live Evil do Sabbath conta, né, com a formação Tony Iommi, Geezer Butler, Ronnie James Dio e Vinny Appice na bateria. Essa formação, para vocês terem uma ideia, a formação teve em Porto Alegre em 92 e eu tive o prazer de vê-la tocando algumas músicas do The Humanizer, disco da época, e quase na íntegra o Live Evil. Tá? Então, tive esse privilégio. Fica a dica, então, o Live Evil do Black Sabbath. Como destaque, como referência ainda, eu vou destacar para vocês The Songs Remain the Same, do Led Zeppelin, o Live After Death, do Iron Maiden, de 85, que eu não tenho, mas é porque de tanto eu ouvir na casa do meu primo, eu acabei não comprando. E uma referência que me pediram para fazer. O Reinaldo Ressan, da banda Insulters, de Minas Gerais, pediu para eu citar a Live 2 do Kiss. Tá citado, Reinaldo. Tá? Então, assim, procure então também, por dica do Reinaldo Ressan, da banda Insulter, que eu entrevistei no programa Bate-Papo Cultural 2 vezes, inclusive numa delas sobre o lançamento do disco da banda, o disco A Live 2 do Kiss. Fica a dica do Reinaldo. E também citei o Live After Death do Iron Maiden, de 85, e o The Songs Remain the Same,
do Led Zeppelin. Essa foi a lista, essa foi a relação dos maiores registros ao vivo da história do rock, na minha opinião. Se tu curtiu, marca aí, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, comenta com os amigos, comenta aqui embaixo, assiste as outras partes dessa seleção e te inscreve no canal. E deixa um comentário sobre o que tu quer ver como próxima lista, como próximas listas aqui no canal, certo? Sou Luiz Santos, jornalista, historiador. Até a próxima. Fui.